Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Hoje a gente tem um tópico interessante. Você sabe qual a diferença entre ouvir e escutar? Estou perguntando sobre a diferença desses verbos em português mesmo. Você sabe? Caso sim, excelente, vai ser um pouquinho mais fácil para você esta aula. Caso você não sabe, se você não souber a diferença, não tem problema. Hoje eu vou explicar esta diferença para você usando os exemplos em polonês. Então, hoje a gente vai falar sobre o verbo ouvir, escutar e mais um verbo em polonês que não temos como traduzir para um verbo só em português. Depois você vai descobrir qual que é. Mas temos três verbos, aqueles que estão na capa do vídeo. É słyszeć, słuchać e słychać. Ok? Então, é sobre a diferença entre esses três verbos que a gente vai falar hoje. Eu acho que em polonês a diferença entre escutar e ouvir é maior do que em português. Tipo, em português acho que fica meio misturado normalmente o uso desses dois verbos. Em polonês é só em algumas situações, mas normalmente a gente usa o verbo correto, sem pensar muito qual é a diferença, mas normalmente a gente, tipo, tem diferença no uso, ok? Tá bom, perfeito. Vamos lá então. Vamos passar aqui para a tela do computador. Eu vou te mostrar o documento que está aqui com a gente hoje. Ok. Opa! Eu aqui aumentei a tela muito. Na verdade, eu diminuí, né, o documento, aí você conseguia ver tudo. Agora a gente não está conseguindo ver tudo mais. E tá bom assim, vamos aqui indo passo a passo, ok? Eu não vou nem traduzir aqui logo no começo esses três verbos. Vamos indo, né, porque acho que assim vai ser mais fácil de entender, tá bom? Vamos lá então. Słyszeć. Primeiro vamos nos focar no verbo słyszeć. Słyszeć. Słyszeć traduzimos como ouvir. Tá bom, Marta, mas por que não como escutar? Porque słyszeć, ou ouvir em português, é aquela ação que acontece sem querer. Não dá para falar que é sem a nossa consciência, mas, por exemplo, está acontecendo algum barulho ali fora, vamos supor, e você está ouvindo esse barulho. Você pode tentar tampar os ouvidos, mas se você não fizer isso, você simplesmente está ouvindo. Você quer ou não quer, está ouvindo, né? Então, isso é ouvir em português e é słyszeć em polonês, tá? Qual a diferença? Ah, Marta, mas e daí? Eu posso escutar o barulho ou não? Tudo bem, mas, por exemplo, se você quiser fazer uma ação consciente e ouvir alguma coisa porque você quer, tipo, escutar porque você quer, por exemplo, escutar música, você coloca os fones e escuta a música. Mas é uma ação que você faz porque você quer escutar, ok? Aí é diferente, porque o barulho você não tem influência nenhuma. Ele está acontecendo e você está ouvindo simplesmente. Pode tampar os ouvidos, eu falei, mas. Agora, se você quiser escutar uma música ou escutar o que alguém está falando para você, escutar e entender, aí é escutar, ok? Ouvir é aquela coisa que a gente faz conscientemente, aqui está, mas às vezes sem querer a gente ouve alguma coisa. Não dá para escutar sem querer, dá para ouvir sem querer, tá? Principalmente, eu tô falando principalmente em polonês, temos essa diferença que é bem notável em polonês, ok? Słyszeć é ouvir mesmo, tipo, é uma coisa que a gente simplesmente acontece, a gente não pensa muito nisso, simplesmente a gente ouve e pronto. Ok. E aqui, por exemplo, temos a primeira frase. A gente vai ver, sempre a gente aprende através de frases, através dos exemplos. Acredito que essa é a melhor forma, a mais eficiente. Então, temos aqui a frase Słyszysz nas? Słyszysz nas significa você está nos ouvindo? Słyszysz nas? Opa, é uma frase, né? Ah, a frase eu tenho aqui. Słyszysz, então, significa você. Vamos ver, passo a passo. Você está ouvindo. E nas veio de me.
Me ou nas significa nós, ok? É mais ou menos. Na verdade, nas é nós assim e me é aquele nós com acento. Ok. Me e nas é nós e nós, tá bom? Słyszysz, então significa você está ouvindo e nas, nós. Słyszysz nas, você está nos ouvindo, por exemplo, você está falando, você e alguém da sua família estão falando com alguém por telefone. Aí tá travando, né? Tá travando ou tá tendo algum barulho. E você quer perguntar, você está nos ouvindo? Está nos ouvindo? Aí seria isso. Słyszysz nas? A pessoa poderia não ouvir por causa de algumas interrupções. Não porque ela não quer ouvir, tipo, não quer escutar o que você quer dizer. É no sentido de ouvir, de não ter nenhum barulho ou de não ter... de ter sinal, né, no lugar. Słyszysz nas é nesse sentido. Você está nos ouvindo? Está nos ouvindo? Não, tem muito barulho aqui, não estou ouvindo vocês, ok? E agora, está nos ouvindo? É nesse sentido. Ok, a próxima frase, o próximo exemplo aqui. Wyłącz... acho que vamos diminuir um pouquinho, né? Para ver tudo. Wyłącz muzykę, bo nie słyszę, co mówisz. Desliguei a música porque não consigo ouvir o que está dizendo, o que você está dizendo. Wyłącz significa desligue. O imperativo, a ordem. Wyłącz. Desligue. Muzykę veio da palavra música. Música. Significa música, tá? Bo, porque, é o porquê da explicação. Bo, porque. Nie słyszę. Nie słyszę, na verdade não é não consigo ouvir. Tipo, em português podemos falar não consigo ouvir. Mas em polonês, nie significa não. E słyszę significa, não é łyszę, é słyszę. Significa estou ouvindo, na verdade. Então, em polonês a gente não falaria porque eu não consigo ouvir. A gente falaria porque não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Co mówisz? O que você está dizendo? Co significa o que. Aqui na frase. E mówisz significa você diz ou você está dizendo. Então, aqui, de novo, passo a passo. Wyłącz, desligue, música, a música. Bo, porque. Nie, słyszę, não estou ouvindo, não consigo ouvir. Co mówisz? O que você está dizendo? Opa. Wyłącz muzykę, bo nie słyszę, co mówisz. Wyłącz muzykę, bo nie słyszę, co mówisz. Desligue a música porque não consigo ouvir o que você está dizendo. Então, aqui a pessoa não está ouvindo não porque ela não quer, não se importa o que você fala. Você, né, aqui na frase. Mas ela não consegue ouvir porque a música está muito alto e ela não consegue ouvir o que eu estou falando. Você não consegue ouvir o que eu estou falando, eu não consigo ouvir o que você está falando. Enfim, é sobre isso, tá? Ok, e o próximo exemplo aqui. Słyszeliście, co się stało w Warszawie? Você, ok, aqui temos um pequeno erro. Você ouviu? Seria um pouquinho diferente. Na verdade, słyszeliście significa vocês ouviram. Aqui na tradução ficou você ouviu, mas słyszeliście significa vocês ouviram. Eu vou mudar depois, ok? No documento. Inclusive, você pode baixar esse documento clicando no link do bônus. E ali eu já vou corrigir. Mas aqui eu vou deixar nas anotações certo, então. Se fosse para falar você ouviu, seria słyszałeś. Słyszałeś para um homem ou słyszałaś para uma mulher. Se você estiver falando com uma mulher, você usa o verbo feminino. Então, słyszałaś. Falando comigo, você perguntaria słyszałaś.
Falando com um homem, por exemplo, com o Chris, você usaria esta forma aqui. Słyszałeś alguma coisa, ok? E słyszeliście é vocês ouviram. É a forma plural. Então, słyszałeś, você ouviu. E aqui embaixo é igual, só que é a forma feminina, para usar falando com uma mulher. E aqui em polonês temos słyszeliście, vocês ouviram. Só significa o quê? Aqui em português temos sobre ainda, mas em polonês não, ok? Só é o quê? A gente já viu aqui. Só mówisz, ok? Então, não vamos anotar de novo. Się stało ou stało się. Się stało ou stało się significa o quê? Aconteceu. Aconteceu. E w Warszawie significa em Varsóvia. Então, w significa em. E Warszawa é Varsóvia. Tá? W Warszawie em Varsóvia. De novo. Słyszeliście, vocês ouviram só o que, ou aqui temos sobre o que em português, się stało, aconteceu, w Warszawie, em Varsóvia? Słyszeliście, co się stało w Warszawie? Słyszeliście, co się stało w Warszawie? Vocês ouviram, aqui tá errado, ok? Tem que ser, vocês ouviram o que aconteceu em Varsóvia? E a próxima frase, słyszałam o tym. Ouvi sobre isso. Deixa eu aumentar agora. Słyszałam o tym. Słyszałam significa ouvir, eu ouvi, mas é a forma feminina, então uma mulher falaria assim, eu falaria słyszałam. Eu ouvi. Se você fosse uma mulher, você falaria igual, você falaria słyszałam. Agora, um homem, por exemplo, o Chris, falaria słyszałem. Eu ouvi, tá? Słyszałam. O significa sobre e tym isso, ok? O significa sobre, o tym, sobre isso. Tym veio da palavra to aqui. To ou tym é isso. Essas palavras mudam, por exemplo, Warszawa para Varszawie, muzyka para muzykę, o tym e não oto. Tudo isso muda por causa da declinação em polonês, ok? Também não vou falar sobre isso porque já tem uma aula, se quiser pode assistir. Aqui a gente vamos nos focar mais nesses verbos aqui, tipo słyszeć, ouvir, né? E depois escutar e temos mais um. Tá bom? Combinado? Então, słyszałam o tym. De novo, słyszałam o tym. Eu ouvi sobre isso, E vamos passar para o próximo verbo. Então, a gente aqui viu o verbo słyszeć, que é ouvir, que a gente ouve as coisas, às vezes sem querer, tá? Agora, escutar é tipo ouvir de propósito, já. Então, por exemplo, se você quiser escutar a música, como eu estava falando, é normalmente de propósito, que você quer escutar música, aí você vai usar este verbo aqui, słuchać, ok? Słyszeć, então era ouvir, vamos colocar słuchać. Słuchać é escutar. E também, na verdade, podemos usar os dois verbos, słyszeć, música, ou słuchać, música em polonês. Mas temos uma diferença no significado. Se eu usar o verbo słuchać, música, significa que eu, por exemplo, eu coloquei o fone de ouvido ou coloquei uma caixinha e eu estou escutando música, tá? Agora, se eu usar o verbo słyszeć, uma música, significa que eu estou ouvindo alguma música lá de fora. Ah, você está ouvindo essa música? Ok? E nesse caso seria słyszeć, que é ouvir. Agora, alguma coisa feita de propósito, ouvir de propósito é escutar, tá bom? E aqui, o primeiro exemplo é uma coisa que eu acho que é bom você saber. Słucham literalmente significa estou escutando. Mas quando a gente usa isso? É quando a gente quer dizer sim, mas é sim no sentido de, na situação,
em que você, por exemplo, na qual você, por exemplo, atende o telefone. Às vezes a gente fala tak, que é literalmente sim, ok? Tak no geral significa sim em polonês. Mas muitas vezes a gente atende falando słucham, ou às vezes até tak, słucham, tipo sim, estou escutando. É o nosso tipo sim, słucham, estou escutando, ok? E temos mais uma situação na qual a gente pode usar esta expressão, słucham, é quando a gente não ouviu o que alguém disse. Então, por exemplo, o Chris está falando alguma coisa comigo, eu posso falar o quê? Né? Em polonês seria co, a gente já viu, né? Co, o quê? Co. Mas a gente, uma forma mais educada seria falar słucham. Tipo, ele falou alguma coisa e eu não ouvi. Słucham, eu não ouvi. Aí seria słucham, neste caso aqui. Słucham é usado desse jeito. Aqui vou falar para você uma curiosidade. Eu só reparei agora, na verdade, neste momento. Słuchawki. Słuchawki significa fones de ouvido. Para escutar, né? Słuchawki. Por isso é parecido. Słuchać, temos słuchawki. Alguma coisa para escutar. Algo, né? Fones de ouvido. Ok, isso foi uma curiosidade? Essa foi uma curiosidade? Vamos passar para o próximo exemplo. Czego słuchasz? O que você está escutando? Czego aqui veio da palavra co, que você já conheceu hoje. Co, czego é o que? Aqui, tanto este o que, quanto este o que, tá? Czego. Czego está declinado, por isso está assim. E słuchasz significa você está escutando. Então, você está escutando de propósito. Słuchasz é você está escutando. Então, temos duas formas, né? Temos aqui słuchasz, do verbo słuchać, escutar, e temos słyszysz, do verbo ouvir. Agora, podemos comparar essas duas formas. Słuchasz significa você está escutando. Czego słuchasz seria usado, por exemplo, alguém está com os fones de ouvido de novo, eu chego e pergunto, o que você está escutando? Tipo, que música? Ou alguém está ouvindo um audiolivro. Também poderia ser, poderia perguntar, czego słuchasz? O que você está escutando? Se você estiver conversando com alguém e alguém parece que não está prestando atenção no que você está falando, você pode falar słuchasz mnie? Tipo, você está me escutando? Ok? Słuchasz mnie? Também seria słuchasz, porque é aquela coisa feita de propósito. Agora, słyszysz já é diferente, né? Słyszysz mnie seria você está me ouvindo? Tipo, tem barulho aqui na linha, eu não tô pegando, não tá pegando o sinal muito bem, o meu celular não tá pegando bem o sinal. Você está me ouvindo? Aí seria esse słyszysz. Se você perguntar em polonês, co słyszysz? Tipo, o que você está ouvindo? Co, essa palavra aqui, co, o que? Słyszysz, co słyszysz? Pode ser, por exemplo, alguém está escutando muito bem uma conversa que está acontecendo atrás da parede. Aí a pessoa tá uma pessoa escutando, ok? Escutando. E a outra está perguntando, co słyszysz? O que você está ouvindo? O que você está conseguindo ouvir? Tá? Então, é isso. Essa é a diferença. Ok, então, słyszeć. E aqui vamos voltar para słuchać. Czego słuchasz é o que você está escutando. E o próximo exemplo. Słuchacie Radia Warszawa? Vocês escutam a Rádio Warszawa? Słuchacie significa vocês escutam, ou vocês estão escutando, seria assim também. Słuchacie. Vocês estão escutando, então, estão escutando, certo? Ou vocês escutam. Se eu usar o verbo słuchacie, significa que eu quero perguntar se as pessoas escutam essa rádio, tipo, se gostam dela, ok? Se ligam para escutar. Se eu usar
este verbo słyszycie, do verbo słyszeć, słyszycie Radio Warszawa, significa que, por exemplo, eu estou ouvindo alguma música de fora, alguém falando Radio Warszawa, vocês estão ouvindo isso? Ok? Então é uma situação diferente. Słuchać é de propósito. Radia vem da palavra radio. Rádio é rádio, né? Só que aqui está declinado e agora eu estou pensando. Eu sempre declino essa palavra, mas antigamente ela não era declinada e eu lembro que tinha um processo para deixar essas formas corretas também. No geral, as pessoas falam mais assim, falado é mais desse jeito. Słuchać Radio Warszawa. Mas é uma palavra que veio de fora, então você pode ouvir também as pessoas falando Słuchać Radio Warszawa, tipo, sem declinar esta palavra aqui, ok? Tem pessoas que não declinam. E Warszawa é Varsóvia, como a gente já viu hoje, né? Warszawa em Varsóvia, Warszawa é Varsóvia, mas Radio Warszawa realmente existe. Eu não sei, eu acho que é uma rádio que toca só música polonesa. Se quiser, pode procurar na net e escutar uma rádio polonesa. Esta rádio aqui, Radio Warszawa, ok? Então, de novo, słuchacie, vocês escutam, vocês estão escutando Radia Warszawa, a Rádio Warszawa. Słuchacie Radia Warszawa, słuchacie Radia Warszawa. E a próxima frase, on nie słucha swoich rodziców. Ele não escuta os próprios pais. On significa ele. On, ele. Nie significa não, słucha, escuta. Nie słucha, não escuta. Nie a gente já sabe, né? Então vou colocar só słucha, que escuta. Ele ou ela escuta. Swoich vem de swoi, que significa os próprios, ou neste caso os dele, né? Os pais dele. E rodziców vem da palavra rodzice, que significa pais, mas pais no sentido de mãe e pai. Se fossem só homens, os pais, seria diferente em polonês, ok? Rodzice já inclui tanto a mãe quanto o pai, tá bom? On nie słucha, on, mais uma vez, on, ele nie, não słucha, escuta, nie słucha, não escuta, swoich rodziców, os seus pais, os seus no sentido de os pais dele, né? Os próprios pais, por isso é melhor falar os próprios pais. Ok, e o que isso significa? Isso significa que ele não conseguiu ouvir eles porque eles estão falando muito baixinho? Não. Não é isso. Isso significa que ele não escuta eles, tipo, não se comporta de uma forma que eles gostariam que ele se comportasse, ok? Eles falam para ele, não faça isso. Ele ouve o que eles estão falando, mas não escuta, então ele não faz. Tipo, ele faz o que não deveria fazer, né? Enfim, é isso. Esse é escutar ou não escutar de propósito. Ok. Então, aqui a gente já viu esses dois verbos, ouvir e escutar, ok? Temos słyszeć e słuchać, espero que ficou claro. Em polonês temos mais um verbo aqui, que é o verbo słychać. Słychać, como eu falei no comecinho da aula, acho que o verbo słychać não tem como traduzir para o português com uma palavra só, com um verbo só. É tipo, dar para ouvir, no sentido de ser possível ouvir, ok? Você já vai ver. Słychać é dar para ouvir, de ser possível ouvir. Para ouvir. Ok, então słychać é isso. E vamos ver aqui. Słychać coś? Dá para ouvir alguma coisa? Ok? Słychać, então, é aquele dar para ouvir. E coś significa algo, mas muitas vezes em português a gente fala alguma coisa em vez de falar algo, né? Daria para falar, dá para ouvir algo, mas é mais natural falar alguma coisa. Em polonês já não. Em polonês a gente usa a palavra coś, que literalmente significa algo. Então, słychać, dá para ouvir coś,
alguma coisa, algo? Słychać coś? Słychać coś? Dá para ouvir alguma coisa? Por exemplo, eu estou tocando violão aqui e as pessoas estão muito longe e eu quero testar se o microfone do violão está funcionando. Posso perguntar, dá para ouvir alguma coisa ali? Né? Aí, słychać coś? Słychać coś? Ok? Nesse sentido. Ou alguém está escutando, tipo na parede, os irmãos estão tentando ouvir o que os pais estão falando ali atrás, no outro quarto, na sala. Aí um irmão está tentando ouvir, né? Está tentando pegar algumas palavras. Aí o outro irmão está perguntando, słychać coś? Dá para ouvir alguma coisa? Ok. Próximo. Aqui temos, mów głośniej, bo nic nie słychać. Fale mais alto porque não dá para ouvir nada. Mów significa fale, ok? Mów é fale. Głośniej, głośniej significa mais alto, mas não mais alto sobre a altura, é sobre o som, ok? Bo, porque. A gente já viu porque ali no comecinho, né? Bo nie słyszę, porque não consigo ouvir, porque não estou ouvindo. Aqui temos bo nic nie słychać, porque não dá para ouvir nada. Então, bo significa porque, nic significa nada. Então, você já sabe como falar algo, né? É coś. E você já sabe como falar nada, que é nic. Nic, então, é nada. Nie słychać. Não dá para ouvir, né? Nie é não e słychać dá para ouvir. Ok. Então, de novo. Mów, fale głośniej, mais alto. Bo, porque nic, nada nie słychać. Não dá para ouvir. Nada não dá para ouvir, né? Mów głośniej, bo nic nie słychać. Mów głośniej, bo nic nie słychać. Fale mais alto, porque não dá para ouvir nada. E a próxima frase aqui. Tutaj dobrze słychać szum wody. Aqui dá para ouvir bem o chiado da água. Tutaj significa aqui. Tutaj é aqui. Dobrze significa bem. Dobrze słychać significa dá para ouvir bem. Então, aqui é słychać. Vou colocar dar para ouvir ou dá para ouvir, né? Porque não muda a forma. Ou ser possível ouvir, né? É possível aqui, é possível ouvir bem o chiado da água. Também poderia ser assim, tá? Então, bem, dobrze significa bem. Szum é chiado, que é tipo aquele som, né, de é szum, szum. É onomatopeia, né? É assim que se chama uma palavra que tenta ilustrar um som. Shum, shum. Ela já inclui esse som, né? De shum. E chiado em português também. Shum, então, é chiado. E vode significa da água, ok? D'água. Não sei se aqui deveria ficar talvez assim. D'água. Com um negocinho. Eu não sei. D'água. Ou da água. É assim, da água. Ou d'água. Bom, não sei. Pode anotar ali nas anotações do jeito que for certo. Depois eu vou verificar também, para eu saber. Ok, então temos aqui de novo. Tutaj, aqui. Dobrze, bem. Słychać, dá para ouvir. Ou é possível ouvir. Szum, o chiado. Wody, d'água. Tutaj dobrze słychać szum wody. Tutaj dobrze słychać szum wody. Aqui dá para ouvir bem o chiado d'água. E a próxima frase aqui. Nie słychać ich. Não dá para ouvi-los. Nie significa não, como você já sabe. Słychać significa dá para ouvir. Então, nie słychać não dá para ouvir. Ich significa los aqui, ok? Essa parte. Los. Ich, então, vem de eles. Eles, no geral, seria oni. Mas uma das formas da declinação é ir. Eles ou
los, nesse sentido. Ouvi-los, né? Słychać ich. Não sei se você reparou uma certa característica desse verbo słychać. Esse słychać fica sempre no infinitivo. Olha, słychać, 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 słychać. Então, ele é mais diferente, eu acho que ele é mais diferente desses dois aqui, mas acho que também é mais simples, porque ele fica só no infinitivo. Acho que é sempre, nem sei se tem como conjugar słychać. Não, é como se fosse uma palavra só, nenhum verbo, porque não dá para conjugar, ok? Não dá para falar eu słychać. Não faz sentido, porque słychać já significa, tipo, dar para ouvir, ser possível ouvir, ok? Então, tudo isso já está incluso nessa uma palavra só. Se eu quiser falar eu não consigo ouvir, eu não estou ouvindo, eu usaria esse słyszeć, que é ouvir, tá? Nie słyszę, não estou ouvindo. Nie słyszę é não estou ouvindo. Agora, nie słychać significa não dá para ouvir, tá? E ainda temos o słuchać, que é escutar. Słucham significa eu estou escutando uma música ou um audiolivro. Eu estou te escutando, ok? Eu estou te escutando, pode falar. Eu estou concentrada aqui em você, pode falar. Estou escutando, słucham. Ok, então, isso foi mais para resumir, eu acho, esta aula, na verdade, sobre a diferença entre esses três verbos. Então, słyszeć é ouvir, não necessariamente querendo, ok? Não de propósito. Słuchać é escutar, aí aqui é totalmente de propósito. E słychać é dar para ouvir, é ser possível ouvir alguma coisa, ok? Aqui, słychać coś, dá para ouvir alguma coisa, ou é possível ouvir alguma coisa, né? É desse jeito, nesse sentido. Então, eu espero que agora você já pegou essa diferença entre esses três verbos em polonês. Se você não sabia antes a diferença entre ouvir e escutar em português, espero que agora você já consiga diferenciar esses dois verbos. Fala para mim nos comentários o que você achou dessa aula. Deu para entender? Ficou claro? Espero que sim, mas caso não, também deixe nos comentários, deixe a sua dúvida para eu poder esclarecer. Eu espero que você tenha gostado da aula também. Caso sim, deixe o seu like, se inscreva no canal para ter acesso a mais aulas de polonês. E o que mais? E fale para mim nos comentários o que você achou. E mais uma coisa, espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa pa!